Capítulo 3. Consumação da história humana. Será que a história humana vai acabar literalmente? Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que tem várias passagens mostrando como serão os últimos dias, como será o fim da história humana. Por exemplo, 2 Pedro 3,12. Nos últimos dias, os céus se abrasarão e dissolverão, e os elementos se fundirão com fogo. Também, quando nós lemos em Mateus 24:29, diz que o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. Está dizendo que nos últimos dias acontecerão estas coisas. Também Tessalonicenses 4:16-17 fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Então temos várias passagens na Bíblia falando sobre os últimos dias, sobre acontecimentos como calamidades naturais, a queima, através do fogo do céu e da terra, também sobre a ressurreição, arrebatamento. Então está falando que vai acontecer, que vão acontecer os últimos dias. Então nós temos que estudar à luz do princípio divino o que significa estes últimos dias. Então, para nós entendermos, será que é literalmente, será que é simbolicamente, como muitas partes na Bíblia, de acordo com a palavra de Jesus em João 16:25, fala que muitas partes na Bíblia está escrito como símbolo, como parábola. Então nós vamos analisar sobre isso nesse estudo. Primeiro, como seria o mundo que completou o propósito da criação de Deus? Ou seja, qual que é a meta de Deus? Como nós já vimos no princípio da criação, nós vimos que a meta da criação de Deus é a realização das 3 grandes bênçãos. É a primeira bênção, crescei, que é o aperfeiçoamento individual. Depois, multiplicai, que é o aperfeiçoamento da família, estabelecer uma família ideal, gerar filhos com natureza de bondade. E a terceira bênção, dominai, que é o homem, através da sua perfeição individual familiar, ganha o domínio sobre a criação, ganha o direito de dominar toda a criação, com amor. Então isso seria o reino dos céus na terra, onde as pessoas levariam uma vida de bondade, seria uma história de bondade, Deus como soberano, e seria uma história do bem. Então seria o reino dos céus na terra. Isso é o que Deus planejou realizar com a sua criação. Como é o mundo que foi realizado por causa da queda humana, ou seja, não realizou aquele ideal da criação de Deus. Pelo contrário, realizou o mundo decaído. Então, como foi este mundo? Ao contrário de realizar o fundamento de 4 posições centralizado em Deus, ele foi realizado centralizado em Satanás. Então, ao contrário de estabelecer uma boa sociedade, nação e mundo e o reino dos céus na terra, foi estabelecido uma má sociedade, uma má nação, um mau mundo e o inferno na terra. Lá em João 12:31, a Bíblia está dizendo que Satanás tornou-se o príncipe do mundo. Também 1 Coríntios 4:4 chama de o Deus deste mundo. Então, ao contrário do homem se tornar moradia de Deus, ele tornou-se moradia de Satanás, formou um só corpo com Satanás e ele adquiriu a natureza decaída, aqueles costumes errados que nós já estudamos lá na queda do homem, capítulo 2. Então, estabeleceu o mundo da soberania de Satanás. Então, nós vimos 2 pontos importantes, o que Deus queria e o que realmente aconteceu. Então, um terceiro ponto, o que Deus fará com este mundo pecaminoso? Se este mundo que foi criado para a alegria de Deus, o mundo do bem, depois da queda, transformou-se em um mundo de tristeza tanto para Deus quanto para seus filhos, o ser humano, e também para a criação, como nós vimos na Bíblia que a criação está sofrendo com dores de parto, esperando que o ser humano se manifeste, ou seja, que volte para a sua posição original. Então, se esse mundo continuar eternamente, nós teríamos que aceitar que o plano de Deus para a sua criação foi fracassado, ou seja, Deus teria fracassado o seu plano para a criação. Mas Deus não é um Deus de fracasso, então Deus absolutamente salvará este mundo do pecado, custe o que custar, ou seja, Ele vai dar tudo de si, claro, sempre seguindo os seus princípios, porque Deus é absoluto, e vai realizar o mundo ideal que Ele planejou. Então, até que ponto Deus deve salvar este mundo? Este é um ponto muito importante que nós, às vezes, podemos pensar, Deus irá salvar somente uma parte das pessoas, um grupo de pessoas, mas não, de acordo com o princípio divino, nós entendemos que Deus vai dar a salvação completa, Ele vai estabelecer completamente o reino dos céus na terra, trazendo o mundo para a unificação, para a união completa.
Lá em Isaías 46:11 está escrito que aquilo que Deus planejou, Ele absolutamente realizará. Ou seja, Ele planejou o reino dos céus no início, então absolutamente Ele vai realizar este reino do céu até o final. Então Deus irá dar a salvação completa para todas as pessoas que vivem na terra, não somente um grupo de pessoas, ou não, também não somente uma religião específica, não somente um país específico, mas a salvação deve ser completa. Então, como Deus está trabalhando para dar a salvação da humanidade? Deus está trabalhando através da história. Então, a história humana é a história da providência da restauração. Ou seja, analisando alguns aspectos da história humana, nós percebemos que Deus está trabalhando como um Deus vivo para levar o mundo em vários aspectos até a sua união, até a sua unificação. Primeiro ponto importante que nós vamos ver é através da história do desenvolvimento das esferas culturais. Nós sabemos que a religião ela surgiu devido a um impulso da mente original do ser humano, que fazendo a ação dar e receber com Deus como sujeito, a mente original sempre busca estabelecer o mundo do bem. Como resultado dessa busca da mente original, surgiu a religião. Então a religião é algo criado, por Deus, através da mente original do homem, e nós percebemos que durante toda a história, por mais que as nações crescem, desenvolvem, ou caem, pereçam, a religião sempre permanece. Então, isso é uma prova que Deus, através da religião, está trabalhando para levar o mundo à sua unificação, para levar o mundo até a realização do reino dos céus. Então, nós vamos olhar algum exemplo aqui. Por exemplo, até chegar à China de hoje, houve a ascensão e queda de muitas nações antes de chegar à China, Então, pessoas ascenderam, pessoas caíram, as nações cresceram, caíram de novo, mas o confucionismo, o budismo e o Sungkyo, que é a religião, continuam em plena força. Quer dizer, independente do que aconteça no mundo, a religião está permanecendo como algo que Deus estabeleceu para poder estabelecer o seu reino dos céus, ajudar a estabelecer o seu mundo ideal. Como quando nós vimos a história da Índia também, houve a ascensão e queda de muitas nações até chegar à Índia de hoje, a Índia atual, mas o hinduísmo, que é a religião, permaneceu intacto. Também no Oriente Médio houve a ascensão e queda de muitas nações, mas o islamismo, que é a religião, continuou. Também na história ocidental, muitos países, muitas nações ascenderam, depois caíram, cresceram, caíram, mas a religião, que é o cristianismo, sempre continuou a florescer. Então isso é uma prova que Deus está trabalhando através da religião, como fruto da mente original do ser humano, para poder estabelecer o seu mundo do bem, através da história humana. Então a história humana é a história da providência da restauração. Através da história humana, Deus está trabalhando para restaurar o mundo para o seu estado original. Também quando nós vemos a questão das esferas culturais, antigamente no mundo existia mais de 20 esferas culturais diferentes, como nós estamos vendo representado aqui. Depois, com o passar do tempo, essas esferas culturais foram se juntando, foram diminuindo, como que o mundo está caminhando para a unificação. Então formaram somente 4 esferas culturais, daquelas mais de 20 esferas culturais que existiam, e o mundo está caminhando para tornar-se apenas uma esfera cultural centralizada no cristianismo. Isso seria um passo anterior ao mundo unificado. Então, através do desenvolvimento das esferas culturais, nós percebemos que o mundo está caminhando para a sua unificação. As pessoas estão se unindo mais, tornando-se uma só família. Então a história humana está caminhando para a restauração de um só mundo unificado. Então a história humana é a história da providência da restauração. Também quando nós vimos a história humana do ponto de vista da tendência da história de lutas, nós percebemos que na história já houve muitas lutas, entre famílias, tribo, raça, nação e mundo. Foram batalhas por riquezas, por terra, por povos. Só que esta história de lutas e guerras da sociedade, da humanidade, está terminando. Essa última guerra, a guerra final, é a luta entre a democracia e o comunismo. Nós sabemos que essa não é uma luta com armas, mas foi uma luta ideológica. Então o mundo está caminhando para terminar esse período, esse tempo onde as pessoas buscavam, através das lutas e guerras, desenvolver. Estão percebendo que não é através de lutas e guerras, mas sim através da união. Por exemplo, tem uma grande diferença na mentalidade entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, as nações que venceram foram obrigadas a libertar suas colônias. Já na Segunda Guerra Mundial, as nações que venceram libertaram voluntariamente as suas colônias, ou seja, perceberam que não é através de explorar o outro, lutar, destruir o outro,
é que vão conseguir desenvolvimento, mas sim através da união. Então o mundo está caminhando para uma união, para uma unificação completa. Então através disso nós podemos ver que a história humana é a história da providência e da restauração. Tudo está convergindo para a unificação em todos os aspectos, no aspecto da religião, das esferas culturais, das lutas e guerras que estão cessando agora na história. Só que para ocorrer essa união completa, a unificação do mundo da democracia com o mundo comunista, é preciso aparecer uma nova verdade. A verdade que pode resolver os problemas da religião e da ciência sob um só tema unificado, mostrando, para aquelas pessoas que defendem a democracia, para as pessoas que defendem o comunismo, mostrando que é preciso andar em união e não mais brigando, não mais tentando destruir um ao outro. Então, aparecendo essa nova verdade, é possível estabelecer um mundo ideal da criação de Deus, o mundo original da criação. Os últimos dias, vamos estudar sobre os últimos dias. O que nós vamos ver nessa parte é sobre esses dois pontos. Será que existe o fim da história humana? Será que a história humana vai acabar de fato? Qual é o verdadeiro significado dos últimos dias? Então nós vamos analisar primeiramente qual o significado dos últimos dias. Nós sabemos que devido à queda, a soberania de Satanás floresceu no mundo e a soberania de Deus, a soberania divina, não floresceu. Então a soberania de Satanás sempre foi mais desenvolvida. Satanás sempre saiu por cima no mundo pecaminoso. Então o que seriam os últimos dias? Devido ao trabalho de Deus na história, como nós iremos ver na parte 2 do princípio divino, ele vai trabalhando para acabar com a soberania de Satanás aos poucos e a soberania de Deus vai se elevando, subindo. Então, os últimos dias é quando, com a vinda do Messias, ocorre esse ponto de virada, esse cruzamento entre a soberania do bem com a soberania do mal. Isso é chamado de últimos dias, onde a soberania de Deus vai permanecer para sempre como algo eterno que vem de Deus, estabelecer um mundo da boa soberania, ou seja, um mundo ideal da criação, o reino dos céus na terra, e a soberania de Satanás vai acabar, irá terminar. Então, os últimos dias é o dia quando o inferno na terra será transformado no reino do céu na terra. Então, os últimos dias é quando o mundo mau da soberania de Satanás será transformado no mundo bom da soberania de Deus. Também os últimos dias é quando o inferno na terra será transformado no reino do céu na terra. Também os últimos dias não será uma época de calamidades sobrenaturais, será um tempo de alegria, quando se estabelecerá o mundo ideal, será um tempo de esperança. Nos últimos dias, aqueles que estão gostando de uma vida de pecado devem esperar os últimos dias com temor, porque é o dia que a soberania de Satanás, o pecado irá acabar, irá terminar aqui na terra. Mas os que estão vivendo de acordo com a vontade de Deus devem ter expectativa de felicidade e esperança. Será a libertação daqueles que estão tentando levar uma vida de bem, mas estão sendo massacrados pelo pecado, pela soberania de Satanás que ainda está dominando este mundo. Então isso será os últimos dias. Na história teve algumas tentativas, algumas possibilidades da realização dos últimos dias. Na época de Noé quase aconteceu o cruzamento da soberania de Deus com a soberania de Satanás, mas devido a uma falha, que nós iremos estudar na parte 2 desse livro, deste estudo, não houve esse cruzamento da soberania de Deus com a soberania de Satanás. Lá em Gênesis 6:3 na Bíblia, fala que na época de Noé, Deus disse: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Quer dizer, vai acabar com a terra, acabar com o mundo, Houve essa tentativa, mas não aconteceu. Na época de Jesus também teve a possibilidade de acontecer os últimos dias. Lá em João 5:22, Jesus disse que ele veio como mestre do julgamento, julgamento final. Malaquias 4:1, eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Então na época de Jesus também houve a possibilidade de acontecer esses últimos dias, mas como nós vimos na missão do Messias, não houve esses últimos dias. O ser humano falhou e não foi possível acabar com o mundo de pecado naquela época e estabelecer o reino dos céus. Então, na época do Senhor do segundo advento, quando acontecer a volta de Cristo, a volta de Jesus, será possível acontecer esses últimos dias. A soberania de Satanás irá cruzar com a soberania de Deus, irá terminar, e a soberania de Deus irá crescer, irá desenvolver eternamente. Lá em Lucas 17:26 está escrito que, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, ou seja, nos últimos dias.
Então na história houve algumas tentativas de realização de últimos dias, mas não foi possível. Mas com a volta de Cristo, Senhor do segundo advento, será possível acontecer esses últimos dias. Fenômenos profetizados para os últimos dias. O que significam os fenômenos anunciados para os últimos dias? Por exemplo, destruição do céu e terra, o sol escurecerá, as estrelas cairão. Será que isso são fenômenos que acontecerá literalmente ou será que são simbólicos? Nós vamos analisar alguns desses fenômenos profetizados para os últimos dias. Lembrando que os últimos dias não é a destruição do céu e terra, mas sim o cruzamento da soberania de Deus com a soberania de Satanás e a transformação do inferno que existe na terra para o reino dos céus. Então é os últimos dias para o mal, é os últimos dias para o pecado, é os últimos dias para Satanás. Vamos analisar primeiro em 2 Pedro 3,12, Gênesis 6,3 fala sobre o céu e terra serão destruídos nos últimos dias. E Apocalipse 21,1, 2 Pedro 3,13 e também Isaías 66,22 fala sobre o novo céu e uma nova terra serão criados. Então nós vamos analisar sobre isso, né? O que significa isso? Gênesis 6,13, Deus queria destruir a terra porque estava cheia de violência e corrupção nos últimos dias. Só que nós vimos que ele realmente não destruiu. Na época do dilúvio, né, lá em Gênesis 6,3, ele disse para Noé que iria destruir a terra. Só que nós sabemos pela Bíblia que ele não destruiu a terra literalmente. Então isso deve ser uma expressão figurativa. Lá em Eclesiastes 1,4 fala, uma geração vai, a outra vem, mas a terra para sempre permanece. Ou seja, está dizendo que a terra é eterna, o globo, o planeta Terra é eterno. Salmo 76, 69, 77, 69 também diz que edificou o seu santuário como os altos céus, como a terra que fundou para sempre. Então, além dessas, tem muitas outras passagens bíblicas que mostram que a terra Deus criou para sempre. Então, quando ele disse destruir a terra, não é literalmente, né? Deus, ele é o sujeito eterno, a terra é o seu eterno objeto de alegria. Então, a terra também deve ser eterna, assim como Deus. Então, o que significa a passagem que fala que vai destruir o céu e terra e construir um novo céu e uma nova terra? Quando nós falamos sobre destruir uma nação, não significa destruir o seu território físico, mas significa fazer cair a sua soberania política, econômica e etc. Erigir uma nova nação, estabelecer uma nova nação significa estabelecer uma nação de uma nova soberania. Então isso significa destruir e construir uma nova nação. Então quando falamos sobre destruir céu e terra na Bíblia, significa fazer cair a soberania de Satanás, que os está dominando, não é a destruição literal do planeta Terra. E fundar um novo céu e uma nova terra significa restaurar o novo céu e a nova terra sob a soberania de Deus. Também não significa destruição literal do planeta Terra e fundar um planeta Terra diferente, fundar uma terra, novo céu e nova terra diferente, mas significa fazer cair a soberania de Satanás e estabelecer a soberania de Deus. Significa destruir a terra e construir outra terra, e estabelecer, né, outra terra. Então não haverá destruição literal do céu e terra. 2 Pedro 3,12 fala, o céu e terra serão julgadas por fogo. Então o que significa céu e terra julgados por fogo? Fala que nos últimos dias irá acontecer isto, né? Quando nós lemos na Bíblia Lucas 2,49, está escrito que Jesus veio para pôr fogo na terra. Ele fala assim, vim para pôr fogo na terra, e como eu desejaria que isso já estivesse acontecendo, como eu gostaria que isso já estivesse acontecendo, o fogo já estivesse aceso. Só que na época de Jesus nós sabemos que não teve julgamento com fogo literal, então deve ser uma expressão figurativa. Nós sabemos que na Bíblia não está dizendo que Jesus colocou fogo em alguma coisa. Então o que significa esse colocar fogo? Isso não é de agora, na época de Jesus já houve essa mesmo assunto, né, sobre colocar fogo na terra. O mesmo que está escrito que vai acontecer nos últimos dias. Mas não houve fogo literal no tempo de Jesus. Quando nós lemos na Bíblia Tiago 3,6, fala que a língua é um fogo. Então a Bíblia está mostrando que esse fogo é simbólico, também não é fogo literalmente. Julgamento por fogo significa juízo pela língua, julgamento pela palavra. Lá em João 12,48 fala assim, quem rejeitar Jesus e não receber suas palavras tem um juiz. E a palavra que Jesus falou será o seu juiz nos últimos dias. Está falando sobre julgamento com a língua ou julgamento com a palavra. Então julgamento por fogo não significa julgamento por fogo literal, mas sim através da palavra de Jesus que vem como fogo para queimar, né? Isaías 11,4 também diz que e ele ferirá a terra com a vara de sua boca, ou seja, sua língua, e com o sopro de seus lábios, que são suas palavras, matará o ímpio.
João 5:24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, muitas passagens na Bíblia estão mostrando sobre o julgamento com a palavra. Então, quando a Bíblia fala fogo, é uma expressão figurativa, é um símbolo, uma parábola, para poder mostrar que o julgamento será pela palavra de Cristo, mas não por fogo literal. Os mortos ressuscitam dos túmulos, também em Mateus 27:52 e 1 Tessalonicenses 4:16, fala que nos últimos dias os mortos ressuscitarão dos seus túmulos. Então nós vamos analisar mais uma vez sobre a época de Jesus. Lá em Mateus 27:52, mostra que na época de Jesus abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, está mostrando que na época de Jesus houve essa ressurreição que a Bíblia está falando, né? Isso não significa que sua carne literalmente ressuscitou da corrupção. Por quê? Se eles tivessem ressuscitado literalmente, se fosse uma ressurreição literal, eles teriam testemunhado sobre Jesus e levado o povo a acreditar em Jesus. E como nós vamos ver na conferência da missão do Messias, nós perceberemos que o povo não acreditou em Jesus, não aceitou Jesus como Messias naquela época, né? Então, se eles tivessem retornado à carne, literalmente, seus feitos deveriam estar registrados na Bíblia, mas não estão. Então, não foi uma ressurreição literal, mas sim simbólica, foi algo espiritual que aconteceu, como nós iremos ver também na conferência capítulo 5, que fala sobre a ressurreição. Então, na época de Jesus, se aqueles santos que foram ressuscitados, aquelas pessoas do passado, Moisés, Elias, etc., eles já faziam muitas coisas para Deus enquanto estavam em vida. Será que eles não iriam fazer ainda mais coisas para Deus, obras de Deus, depois da sua ressurreição? Só que depois dessa passagem que fala que eles ressuscitaram, nós não vimos nada mais registrado, não fizeram nada mais, nenhuma obra para Deus. Então isso não foi ressurreição literal, mas foi ressurreição simbólica. Da mesma forma acontecerá nos últimos dias. O sepulcro não significa o local, o túmulo onde a pessoa está enterrada. Significa a moradia dos santos da idade do Velho Testamento. Era o lugar mais escuro do que o paraíso, que foi aberto por Jesus. Também no capítulo 5, a conferência chamada Ressurreição, nós iremos estudar mais sobre isso. Que Jesus veio para abrir um novo nível espiritual chamado paraíso. E todas as pessoas que estavam abaixo desse nível somente puderam entrar lá depois que Jesus abriu o paraíso. Então esse local chamava sepulcro. Então não acontecerá a ressurreição literal das pessoas nos últimos dias, mas sim será algo simbólico, será algo espiritual. Então essa ressurreição que está falando aqui na Bíblia também é ressurreição simbólica, né? Fala que nos últimos dias, 1 Tessalonicenses 4,17, que os homens terrenos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. O que significa isso? Na Bíblia, a palavra terra geralmente significa mundo decaído da má soberania, enquanto céu significa mundo sem pecado da boa soberania. Por exemplo, em Mateus 6,9 fala, Pai nosso que estás no céu, embora Deus seja onipresente. Também João 3,13 fala, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, embora Jesus tenha nascido na terra. Então, quando a Bíblia fala encontrar o Senhor nos ares, significa que os santos receberão o Senhor no mundo da boa soberania, quando Cristo vier novamente restaurar o reino do céu na terra, fazendo cair a soberania de Satanás. Então, ar aqui, ou seja, céu, ar, não significa literalmente, mas significa o mundo da boa soberania. Na Bíblia, a terra geralmente significa mundo decaído. Então, céu, ar, significa o mundo da boa soberania. Então, não significa que as pessoas irão ser arrebatadas literalmente, mas as pessoas irão encontrar o Senhor na sua volta em um local bom, em um mundo da boa soberania. Também na Bíblia, em Mateus 24:29, fala que nos últimos dias o sol e a lua serão escurecidos, as estrelas cairão do céu. Então, o que significa esses fenômenos? Será que são simbólicos ou será que são literais? Como todas as outras partes que nós analisamos até agora, isso também é simbólico. Nós vamos analisar o que significa isto. Nós vimos na Bíblia, lá em Gênesis 37:9, conta o sonho de José, que ele era o 11º filho dos 12 filhos de Jacó. Estava escrito assim, teve ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse, eis que ainda tive um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então José, nós sabemos, depois ele se tornou o primeiro-ministro do Egito e seu pai, sua mãe e seus irmãos inclinaram-se perante ele. Então nessa passagem está mostrando que
sol, lua, estrela significa pai, mãe e irmãos. Não era sol, lua, estrela literalmente. Então quando fala na Bíblia que o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho e as estrelas cairão do céu, o que significa isso, né? Vamos analisar. O sol é o pai, Jesus. A mãe é o Espírito Santo, a lua. E as estrelas são os irmãos, são os santos. Então o sol e a lua, a luz do sol e a luz da lua significam as palavras do Novo Testamento que foram faladas por Jesus e pelo Espírito Santo. Quando fala que o sol e a lua serão escurecidos, significa que as palavras do Novo Testamento perderão a sua luz. Mas aí nós temos que perguntar, como poderiam as palavras do Novo Testamento vir a perder a sua luz? Vamos entender o que significa isto. Como poderiam as palavras do Novo Testamento perderem a sua luz? Na época do Velho Testamento, quando Jesus chegou com as novas palavras do Novo Testamento, Jesus e o Espírito Santo vieram com novas palavras, com boas novas, para realizar as palavras do Velho Testamento, para ajudar a cumprir todas aquelas palavras do Velho Testamento. Então, quando Jesus chegou, as palavras do Velho Testamento perderam a sua luz. Quando fala que perdeu a sua luz, quando falamos, perderam a luz, não significa perder o seu valor, não significa que deixou de ser verdade. Então, quando acontecer a volta de Cristo, trazendo novas palavras, nova verdade, boas novas, quando Cristo vier novamente com a nova palavra, para realizar as palavras do Novo Testamento, fazendo um novo céu e uma nova terra. Então, as palavras do Novo Testamento também perderão a sua luz. Não significa, como já disse, perder o seu valor, perder a sua importância, deixar de ser verdade. Então, o que significa perder a luz? As palavras perderem a luz significa que o período de sua missão terminou com a chegada da nova idade. Quer dizer, já cumpriu aquilo que Deus queria que aquelas palavras cumprissem, então não precisam aparecer palavras novas. Por exemplo, quando a pessoa passa para o ensino médio, não significa que o ensino fundamental deixou de ser importante, deixou de ser verdade, passou a ser mentira. Não, mas o período da sua missão terminou. A pessoa passou para o ensino médio, terão ensinamentos novos, palavras novas, Então isso é o que significa as palavras do Novo Testamento perderem a sua luz. De forma alguma vai perder o seu valor, vai perder a sua importância, de forma alguma deixará de ser verdade. Mas na Bíblia fala que Cristo nos seus últimos dias trarão novas palavras de verdade, e essas novas palavras de verdade é que deverão guiar a vida do ser humano. Estrelas cairão do céu. O que significa estrelas caindo do céu? Estrela significa os santos dos últimos dias. Os santos nos últimos dias ofenderão ao Senhor e falharão, tal como os líderes da religião judaica, que tinham um grande anseio pela vinda do Messias, caíram todos por terem ofendido a Jesus, o Messias. Então isso é uma previsão muito forte, até temerosa, porque está dizendo que as pessoas dos últimos dias, os santos dos últimos dias, aquelas pessoas preparadas, poderão ofender Cristo na sua volta. Lá em Lucas 18:8 está dizendo, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Mateus 7:23 também. Jesus disse que haveria de declarar aos cristãos devotos, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está escrito em Mateus 7:23, uma passagem que não é fácil de entender, porque está dizendo que mesmo aquelas pessoas que fazem milagre em nome de Jesus, que expulsam demônios, fazem muitas maravilhas, aquelas pessoas poderão ser rejeitadas por Cristo no seu retorno. Mas por que será? Se são aquelas pessoas que estão pregando a volta de Cristo, se são aquelas pessoas que estão fazendo milagres, maravilhas, salvando as pessoas, levando para Deus, por que Cristo falou da possibilidade de ter que rejeitar essas pessoas? Porque se essas pessoas vierem a rejeitar o Cristo na sua volta, vierem a falhar com Cristo na sua volta, igual os líderes do povo judeu falhou com Jesus 2000 anos atrás, essas pessoas terão que ser rejeitadas. Então isso significa estrelas cairão do céu, os santos poderão ser rejeitados pelo Senhor do segundo advento.